Casmurro. Foi assim que a vida me tornou. Nunca soube ao certo quem eram os meus. Na verdade, ninguém era. Sentimentos extremos, opostos, latentes, acesos em mim com inenarrável ímpeto. Padre no futuro de um passado em que a fé tentava trocar o meu destino. Pai de um filho bastardo, de um filho que nem sei se era meu. Entre raivas e abraços, encontros e perdas, se desenha minha história. A história de Dom Casmurro. Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros, e acabou recitando-me versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e me metesse os versos no bolso. "Continue", disse eu acordando. "Já acabei", murmurou ele. "São muito bonitos." Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava amuado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou acunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade, e eles, por graça, chamam-me assim. Alguns em bilhetes: "Dom Casmurro, domingo vou jantar com você." "Vou para Petrópolis, Dom Casmurro." "A casa é a mesma da Renânia. Vê se deixas essa caverna de Engenho Novo e vá lá passar uns 15 dias comigo." "Meu caro Dom Casmurro, não cuide que eu dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama, só não lhe dou moça." Não consulte dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui ao final do livro, vai ser este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor, e com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores, alguns nem tanto. Mamãe havia feito uma promessa de me enviar para o seminário, como forma de agradecimento pelo meu nascimento, já que havia perdido o primeiro filho, o irmão que nem cheguei a conhecer. José Dias, o agregado da casa, aos meus 15 anos acabou por lembrar mamãe acerca da promessa que havia feito, e declarou urgência. Fez isso porque me via muito próximo à Capitolina, e tinha medo que eu me tornasse mais velho e quem sabe recuasse cumprir a promessa que resultou no meu nascimento. No instante que ouvi dizerem que eu iria para o seminário, me subiu um frio pela espinha e corri para a varanda na tentativa de avisar Capitu, a menina que tanto queriam evitar. Sim, ela mesma. Me faltava a coragem de passar para o outro lado do muro, onde ela riscava a parede com um prego. Mas fui lá, e quando me viu, ela correu para tentar esconder o que havia escrito na parede. Mal sabia ela que antes que fizesse isso, eu já havia lido Bento Capitolina. Foi isso que eu disse, Bento Capitolina. Ela e eu não falamos mais nada. O muro já havia falado por nós. Nesse instante, contei-lhe sobre a promessa que mamãe havia feito, e Capitu cuidou de tratar um plano para nos livrarmos dessa situação. Esperta como sempre foi, ela me sugeriu conquistar a amizade de José Dias, para que ele me defendesse diante da mamãe, no sentido de convencê-la a não cumprir a promessa. Jurei para José Dias que eu rezaria 1000 Padre Nossos e 1000 Ave-Marias, caso ele conseguisse fazê-la mudar de ideia, e ainda propus que estudaria direito em São Paulo, o que aguçou o interesse dele,
já que haveria a possibilidade de ele me acompanhar na Europa, enquanto eu estudasse leis lá também. Ele, é claro, se interessou e aceitou de imediato, mas nessa mesma conversa que tivemos, tentou rebaixar os vizinhos, a família de Capitu, dizendo que a menina possuía olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Aquelas palavras soaram muito pesadas para mim, e passados alguns dias, decidi tirar minhas próprias conclusões sobre aqueles enigmáticos olhos que possuía a minha doce vizinha. Quando tive essa oportunidade, preferi classificá-los como olhos de ressaca, sem contudo jamais me esquecer daquilo que me dissera José Dias. Aquelas palavras ainda me incomodavam. Passados alguns dias, tentei argumentar para a mamãe a fim de que eu não fosse mandado para o seminário, mas ela foi inflexível e determinou o prazo de 2 ou 3 meses para que eu me preparasse. Fui correndo contar para Capitu que eu não teria como me recusar a atender ao pedido da minha mãe, e na mesma hora ela me disse que, se fosse assim, eu batizaria o seu filho com outro homem. Que ousada! Mexeu comigo, me fez entrar em pânico, mas lhe prometi que eu sairia logo de lá para poder me casar com ela, conseguindo fazê-la jurar 3 vezes que só se casaria comigo. Meses depois, eu fui parar no bendito seminário, lugar onde conheci Ezequiel de Souza Escobar, um curitibano que não tinha a menor inclinação para o serviço eclesiástico, mas com grande tendência no trabalho com o comércio. Passado algum tempo, mamãe adoeceu e José Dias foi ao seminário avisar-me que o estado dela era gravíssimo. Desesperado, corri para casa e jurei que rezaria 2000 Padre Nossos se ela se recuperasse. Depois pensei bem e, sabe de uma coisa? Me arrependi, até porque eu me conheço e sei que não cumpriria tamanho voto. Felizmente ela se recuperou, então fui à missa e agradeci, mas não retornei ao seminário. Mamãe não queria mais que eu voltasse para lá, mas não sabíamos de que forma liquidar a promessa feita. Até que Escobar, meu amigo do seminário, sugeriu um ato fantástico: financiar a ordenação de um jovem pobre em meu lugar, cumprindo assim o nosso dever. Escobar e eu saímos juntos do seminário e logo direcionou-se ao comércio e casou-se com Sancha, uma amiga de Capitolina. Eu, aos 22 anos, formei-me em Direito em São Paulo. Regressei ao Rio e casei com Capitu numa tarde chuvosa de março de 1865. Passamos a residir todos no bairro da Glória. Não demorou muito e logo veio ao mundo a filha de Escobar e Sancha. A menina recebeu o nome de Capitu, em homenagem à minha esposa. Nós 4 éramos amigos muito íntimos, mas confesso que Escobar e eu sempre tivemos certo ciúme de nossas esposas. Quando enfim tornei-me pai, meu filho foi batizado com o nome de Ezequiel, em homenagem a Escobar, como forma de atribuir a gentileza. Aos 5 anos, o menino já tagarelava e gostava de imitar os gestos das pessoas. Mas uma coisa sempre me intrigou: eu percebia cada vez mais em meu filho as afeições de Escobar, e isso tirava-me o sono. Em uma das noites de jantar com os 2 casais, perguntei a Escobar se ele iria entrar no mar, e ele me afirmou que sim, apesar de o mar estar bravio. Na hora da despedida, Sancha apertou a minha mão mais demoradamente, e comecei a suspeitar que ela certamente me desejava. Na manhã seguinte, Escobar foi mergulhar nas águas da ressaca do mar, e morreu. Escobar morreu afogado. Uma coisa me atingiu no velório do meu amigo. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma, consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira-lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. Numa sexta-feira, não tão distante do dia do velório, até cheguei a pensar em suicídio. Não me saía da cabeça a ideia de que meu filho não era meu, mas de Escobar.
Passado algum tempo, fui ao teatro assistir Otelo, cujo final conduziu-me à conclusão de que Capitu deveria morrer, mas no caminho de volta para casa, voltei a mim mesmo como um agente do suicídio. Eu planejava esperar a minha esposa e o menino saírem à missa para executar o meu plano, o de colocar droga no café de Ezequiel. Mas, repentinamente, o menino apareceu me chamando de papai. Recuei. O primeiro ímpeto foi o de correr para beber o café, mas outro impulso levou-me a perguntar se ele já havia tomado café. Ele respondeu positivamente, mas ainda assim ofereci-lhe meia xícara só. Ezequiel abriu a boca, cheguei-lhe a xícara, tão trêmulo que quase entornei, mas disposto a fazê-la cair pela goela abaixo, caso o sabor lhe repugnasse ou a temperatura, porque o café estava frio. Mas não sei o que senti que me fez recuar. Pus a xícara em cima da mesa e dei por mim a beijar doidamente a cabeça do menino. Ele tornou-me a chamar de pai, e eu gritei que não era seu pai. Na mesma hora, apareceu em pé à porta Capitolina, a me exigir explicações acerca do que acabara de falar. Simplesmente disse-lhe que há coisas que não se explicam. Capitu preocupou-se e até sugeriu separação, mas tive uma ideia melhor: nos mudarmos para a Europa. Fui, deixei-os na Suíça e voltei sozinho para o Brasil. Nesse espaço de tempo, Capitu me escreveu cartas, as quais lhe respondi breve e secamente. Um ano depois, embarquei, mas não ao encontro de minha mulher e do meu filho. Quando voltei, inventei notícias sobre Capitu para aqueles que perguntavam acerca dela. Morreu minha mãe, e mandei escreverem em seu túmulo apenas: uma santa. José Dias passou a morar comigo. Passados anos, Ezequiel visitou-me no Rio de Janeiro. Eu sinceramente não sabia como agir diante dessa situação, desse reencontro. Ao entrar na sala, dei com um rapaz de costas, mirando o busto de Massanissa, pintado na parede. Vim cauteloso e não fiz rumor, não o bastante. Ouviu-me os passos e voltou-se depressa. Conheceu-me pelos retratos e correu para mim. Não me mexi. Era nem mais nem menos o meu antigo e jovem companheiro de seminário de São José, um pouco mais baixo, menos cheio de corpo e salvo as cores, que eram vivas, o mesmo rosto do meu amigo. Trajava a moderna, naturalmente, e as maneiras eram diferentes, mas o aspecto geral reproduzia a pessoa morta. Era o próprio, o exato, o verdadeiro Escobar. Era o meu comborço, era o filho de seu pai. Vestia de luto pela mãe. Eu também estava de preto. Sentamo-nos, conversamos por toda a tarde e moramos juntos por 6 meses. Em uma viagem para estudar arqueologia, Ezequiel morreu de febre tifoide. Desde então, habituei-me à solidão. Quanto a amores, limitei-me depois de viúvo a relações com prostitutas e nenhuma delas me fez esquecer a minha primeira amada Capitu. Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada. Mas não é este propriamente o resto do livro. O resto é saber se Capitu da Praia de Glória já estava dentro da de Mata Cavalos ou se foi mudada naquela por efeito de algum caso ou incidente. Mas eu creio que não. E tu, concordas comigo? Se te lembras bem da Capitu menina, hás de reconhecer que estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. E bem qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma das sumas, o resto dos restos, a saber que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabasse juntando-se e enganando-me, a terra lhe seja leve. Vamos à história dos subúrbios.